Graça e paz a todos, obrigado por voltar e hoje nós vamos falar sobre Deus pensa em você. No extraordinário, quando alguém diz que pensou em você, talvez numa questão romântica, quando alguém te diz, olha, eu tenho pensado em você e você se sente lisonjeado ou lisonjeada, quando alguém te liga do nada, um amigo que há dias com quem você não conversa há dias, diz, olha, eu estive pensando em você. Quando alguém, talvez numa posição em que possa te favorecer, talvez, olha para o emprego, olha, eu estou numa posição aqui na empresa importante, e eu estou precisando de alguém na área X, Y, Z, e eu pensei em você. Todos nós gostamos de estar na mente de alguém. Especialmente quando estar na mente de alguém resulte em conexão, resulte em benefícios, ou resulte na alimentação do nosso ego, não é? Todos nós gostamos de estar na mente de alguém e ser lembrados. Mas hoje eu quero falar com você sobre quem pensa em você, cujos pensamentos são maiores do que qualquer outro pensamento que pode existir a seu respeito. O Senhor declara para nós em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ou esperais, ou outra versão que diz para vos dar futuro e esperança. Ter a nossa vida na mente de Deus é algo extraordinário. Porque Deus ele pode estar preocupado com tudo, e eu estou usando esse termo preocupado meio solto, porque Deus não se preocupa. Mas mesmo num mundo como o nosso, com 7 bilhões de habitantes, a natureza, todos os problemas que existem, todas as pessoas clamando por Deus, ele consegue, na sua soberania e grandeza, ter você exclusivamente na mente dele. Então você consegue entender de fato o que isso quer dizer? Estar na mente de Deus é um lugar de privilégio. Talvez você diga, não é tão privilégio porque todo mundo está na mente de Deus, mas eu não estou falando de todo mundo, eu estou falando da sua individualidade, do fato de Deus desejar estar com você na mente dele e te dar atenção, te dar ouvidos e desenhar um plano específico para a sua vida. Eu gosto muito de falar sobre essa questão dos planos de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas egoístas e egocêntricas e a gente acredita que o plano de Deus para nós resulta sempre nessa questão de nós estarmos no holofote. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui e dizer para você que não é bem assim. Eu posso dizer para você que Deus tem bênçãos para a sua vida. Eu posso dizer para você que Deus vai te exaltar. Eu posso dizer para você que Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, vai te dar uma posição. Mas eu preciso ser muito cauteloso porque as coisas não são bem assim. Antes de Deus ter um plano para mim, o Enéas Francisco, ele tem um plano muito maior para a humanidade. E eu preciso caber, eu preciso me ajustar para fazer parte desse grande plano. Então não se resume a mim. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou alguém destacado que Deus pensa e que Deus faz coisas por mim, exclusivamente por mim. Não, Deus deseja que eu esteja no plano dele. E do que eu estou falando? O plano principal de Deus, o plano maior de Deus é a redenção da humanidade. O plano de Deus é Jesus enviado para morrer pelos pecados da humanidade e transformar aqueles que o receberem em filhos. Esse é o desejo de Deus. O plano de Deus passa por vidas, por famílias, por pessoas e por gerações distintas que em dado momento da história cessam, mas o plano de Deus não cessa. Nós podemos falar do pai da fé, podemos falar de Abraão como pai da nação de Israel. Foi um homem extraordinário que recebeu uma promessa tardia, mas Deus cumpriu a promessa na vida dele, fez dele o pai de uma grande nação. Mas esse homem que a gente pode, se pensarmos contemporaneamente a ele, ver Abraão como o cara. Deus tem
o palco para ele, Deus tem promessas para ele, Deus vai exaltá-lo. Mas, de fato, Deus faz isso. Fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete para ele uma terra, uma nação, um lugar tão lindo. E Deus ainda fala assim, mas é só a quarta geração que vai assumir isso aqui. Então, Deus está falando com Abrão e mais tarde com Abraão, não como um homem, mas como uma nação. Deus está fazendo ou iniciando o plano dele. Não iniciando é Abraão, tá? O plano de Deus começa quando ele cria o homem. O plano de Deus vai acontecendo e o plano de Deus já está alinhado com tudo, porque sabia que esse homem ia cair, ele já proveu o cordeiro, tudo isso, mas olha só, Abraão, ele foi simplesmente um pedaço de uma coxa de retalhos. Então, quando eu falo que Deus pensa em mim, eu não estou dizendo que eu sou a coxa. Eu estou dizendo que eu sou um pedaço, eu sou um retalho dessa coxa, que Deus dá atenção porque Ele deseja que eu esteja inserido no plano geral. E qual é o plano geral? A reforma. O plano de Deus geral é a restauração da imagem dele no ser humano e Ele precisa de homens e mulheres aqui na Terra que se alinhem a esse projeto e estejam dispostos a testificar acerca de quem Ele é. Então, quando eu penso que Deus pensa em mim, eu sei que Ele quer o melhor para mim, que Ele tem o melhor para mim, mas Ele quer me posicionar para que o plano dele se concretize. Então, quando as promessas de Deus vão acontecendo na vida de homens e mulheres da Bíblia, não é para terminar neles, porque se fosse assim, tudo teria se consolidado em Esther, tudo deveria ter se consolidado em José, ou em Daniel, ou em Paulo, mas as coisas continuaram. Você vai perceber que mesmo sendo grandes homens e mulheres da Bíblia, eles estavam na mente de Deus para um tempo específico. Paulo veio e se foi, Abraão veio e se foi, Esther veio e se foi, Noemi veio e se foi, todos eles. E eu preciso ser realista com você e comigo. Nós viemos, chegamos e em breve partiremos. Então o que fica é a nossa colaboração, é a nossa cooperação num plano maior, que é o plano de Deus. Então eu posso desejar muito, eu posso desejar fama, poder, dinheiro, reconhecimento, mas essas coisas, elas vão passar. E se eu não viver o meu agora, sabendo que Deus pensa em mim, porque Ele me deseja estar inserido no plano dEle de redenção, não vai ter valido a pena viver. Então, quando eu leio que, olha, essa palavra, essa promessa de Deus, eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal para te dar futuro e esperança. O futuro e a esperança estão alinhados e atrelados ao meu plano, ao meu projeto, que é mega. E você é simplesmente um grão de areia em tudo isso. Mas se você desejar, mesmo como um grão de areia, você vai ser significativo. Você vai viver uma vida com significado, cooperando com o Senhor na obra da redenção da humanidade. Então Deus pensa em você, pensa em você. Ele deseja você, Ele deseja você. E Ele deseja te ver inserido naquilo que Ele está fazendo. Então, por que eu sei que Deus pensa em mim? Porque eu não penso em alguém com carinho se eu não estiver disposto a me sacrificar por essa pessoa. Eu não penso em alguém com boas sensações ou expectativas se eu não estiver disposto a fazer o que for necessário por essa pessoa. Então, como eu sei que Deus pensa em mim quando Ele enviou Jesus para morrer pelos meus pecados, Ele já estava pensando em mim. Ele já me tinha na sua mente, Ele já tinha o perdão dos meus pecados preparado, Ele pagou o preço, a redenção, através do sangue de Jesus, porque Ele me tinha na sua mente. Então, assim como você pensa em alguém, na sua esposa, nos seus filhos, com carinho, com amor, e às vezes mesmo só num pensamento, eles estão distantes, você sorri, é porque você tem o melhor para eles, você deseja fazer o melhor pela sua família. Então, o que eu preciso fazer nesse momento, já que Deus pensa em mim? Eu preciso pensar em Deus. Eu preciso colocar a minha mente nas coisas que são do alto. Eu preciso entender que estar na mente de Deus requer que eu tenha Deus na minha mente e a gente, em conjunto, contribua para o avanço do plano do outro. Então, se eu investir nos planos de Deus, se eu trabalhar nos projetos de Deus, Deus certamente vai estar disposto e pronto para trabalhar nos meus projetos. São menores, pequenininhos, passageiros,
mas nós, menores do que Deus, temos aquela sensação de realização quando aquele nosso plano de 3, 4 ou 5 anos de prazo para acontecer, eles acontecem. Quando você planeja o seu casamento, ele acontece. Quando você planeja comprar um carro e consegue. Quando você planeja concluir um curso, uma faculdade e consegue pegar aquele diploma. Todas essas coisas são realizações que Deus vê e que Deus tem prazer em nos ajudar a concretizar e realizar. Agora, você imagina se a gente consegue pegar tudo isso, o carro que a gente desejou, o casamento que a gente construiu, a carreira que a gente se consolidou, o diploma que a gente conquistou e devolver para Deus, para o uso, para o avanço do plano dele nessa nossa caminhada. Nós estaremos sendo cooperadores com o Senhor. E ele vai continuar tendo a gente na mente dele com pensamentos de paz, com pensamentos de alegria, de futuro, de esperança, de prosperidade. Então eu não estou aqui simplesmente dizendo para você que Deus vai te prosperar em tudo, tudo vai dar certo. Mesmo quando tudo der errado, Deus ainda tem você na sua mente. Talvez eu só não entenda o propósito e o desígnio dele, mas como eu já falei nos dias desses atrás, nós temos que nos deleitar no Senhor e ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Então entenda que se Deus pensa em você, você está num lugar extremamente privilegiado, porque eu acredito que um lugar de desgraça seria ter Deus não pensando em nós. Mas se Deus pensa em mim, eu sei que eu não posso esquecer que os seus pensamentos são extremamente maiores, mais profundos e mais belos e mais produtivos do que os meus. Então eu pego os meus desejos, os meus pensamentos, os meus desígnios, coloco eles diante de Deus e falo, Deus, coloca aqui os seus pensamentos, volta a tua atenção para aquilo que eu estou fazendo. E se de repente Deus não quiser voltar a atenção para o que você estiver fazendo, continue dando atenção para aquilo que Ele está fazendo. E você não vai perder Deus de vista se você puder focar e pensar naquilo que Deus pensa. Se Deus ama pessoas, ame pessoas. Se Deus aprova e cuida de quem aprova e cuida outras pessoas, cuide de outras pessoas. Se Deus ama o órfão e a viúva, cuide do órfão e da viúva. Se Deus ama a sua igreja, invista na igreja de Deus, faça parte, trabalhe, produza com os seus dons e talentos. Esteja envolvido naquilo que está na mente de Cristo. Se as coisas que estão na mente de Deus chamarem a sua atenção, aquilo que está na sua mente não vai ter como ser ignorado por Deus, também vai chamar a atenção dele. Um exemplo disso é a Ana, quando falamos no último devocional, falamos de Ana, quando falamos de oração. E aquela mulher estava triste, atribulada, porque ela não conseguia gerar filhos. Então ela trouxe a sua necessidade, a sua dor, aquilo que ocupava a sua mente o tempo inteiro. Filhos, 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 filhos. Quando ela ora naquele dia e o profeta, sacerdote ali fala, mulher, você está bêbada dessa hora do dia? Ela diz, não, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher de alma atribulada. Eu estou amarga por conta da minha realidade. E ela ouve, então, uma promessa de Deus que no ano seguinte ela teria um filho, mas na oração dela, ela já declarou, olha, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me conceder aquilo que está na minha mente, eu vou cumprir com aquilo que está na sua mente, eu vou te devolver. Ele vai ser criado no templo, vai estar ao seu serviço. Veja só ali, há pensamentos alimentando pensamentos. O que se passa na minha mente, alimentando o que passa na mente de Deus, e o que está na mente de Deus alimenta o que está na minha mente. E como termina a história, Ana entrega o seu filho para servir na casa de Deus. E quando ela faz isso, os pensamentos de Deus se voltam para aquele povo, para aqueles sacerdotes que não estão vivendo de acordo com seus desígnios, e começa a falar com o menino Samuel. E ainda menino Samuel abre a boca e fala daquilo que está na mente de Deus, porque um profeta faz isso, ele fala o que se passa na mente de Deus, ele traz à tona os pensamentos de Deus, e agora os pensamentos dele confrontam o status quo, a realidade de sacerdotes que não vivem e não para agradar a Deus, para suprir o desejo de Deus, o desígnio de Deus, e agora as coisas mudam, porque o resultado dos pensamentos dela
se fundiram com o que se passava na mente de Deus, e Samuel se torna o profeta do momento. Então, una os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Deus pensa em você, pense em Deus. Deus pensa nas suas coisas, pense nas coisas de Deus. E vai haver uma fusão extraordinária daquilo que é gerado na mente de Deus e daquilo que é gerado na sua mente. E você, como tem a mente de Cristo, de acordo com o que Paulo diz em 2 Coríntios 2:11, porque nós temos a mente de Cristo, vai trazer resultados extraordinários, porque tudo que a gente vê ao nosso redor começou na mente de alguém. Começou na mente de alguém usado por Deus para trazer à existência o que não existia. Então aproveite-se disso. Se Deus pensa e pensa em você, pense nas coisas de Deus. Um grande abraço e até amanhã.